Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. Estamos aqui com um especialista em PNL, psicoterapeuta, escritor, palestrante e várias outras coisas que nós estamos aqui. Estamos aqui com o Ilvan Santos. E conte um pouco para quem está nos assistindo, quem é Ilvan Santos? Opa, quero agradecer primeiro, ao convite, de verdade. Ilvan Santos, quem é Ilvan Santos, né? Eu acho que é uma metamorfose ambulante. Ao longo do tempo, eu fui muitas coisas, né? E já tem algum tempo que eu sou especialista em programação neurolinguística, que para mim, do ponto de vista de desenvolvimento humano, enquanto tecnologia psicoterapêutica, é uma das mais avançadas que existem, que permite o tratamento de doenças de ordem psicossomática, tratamento de questões profundas no campo dos relacionamentos, como dependência emocional, né? Então, eu venho atuando com PNL aí há mais de 15 anos, né? A PNL também tem uma estrutura de conhecimento que permite você criar conhecimento, e por meio da programação neurolinguística é um processo que nós chamamos de modelagem. Eu modelei também muitas pessoas que falavam bem em público, me transformei em especialista em comunicação também. Tenho aí um livro, Vou Falar em Público, que é um livro de comunicação bacana. Então, minha jornada, a jornada de Ilvan, se confunde muito com a programação neurolinguística, né? Bacana. Como era o Ilvan Santos antes de começar a palestrar, ministrar treinamentos, ensinar PNL para o Ilvan de hoje? Quais as diferenças? O que acrescentou à sua vida? Olha, o Ilvan de antes era um menino que morava em Praia Grande, assim, no subúrbio ferroviário de Salvador. E era um menino que não acreditava nele mesmo. Era um menino que cresceu em um contexto onde existia um conjunto de programações que faziam com que comunicavam para ele que ele não seria muita coisa de magnífico na vida, né? Eu tive uma interação, em virtude da religiosidade, né, com a classe média, e em virtude dessa interação eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, e por meio dessas pessoas, especificamente um grande amigo, André Luiz Neri, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira formação em PNL, que foi com bolsa. E a PNL abriu a minha vida, a minha cabeça, porque foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa do tipo: se você acredita que pode e se você acredita que não pode, das duas formas você está certo. E com a programação neurolinguística, pela primeira vez eu passei a acreditar em mim, porque eu não acreditava em mim. Eu achava que eu não era capaz. Inclusive, eu me achava bastante inferior, né? Eu tinha vergonha de mim mesmo, vergonha da minha história, vergonha da minha cor, vergonha da minha origem. E foi com a programação neurolinguística que eu comecei a entender como é que eu poderia transformar tudo isso em uma força. Então, o Ilvan, antes de palestrar, era um Ilvan que tinha uma autoestima que estava detonada. E o Ilvan depois é um Ilvan que vem progressivamente construindo essa autoestima com o objetivo de transbordar. Eu acredito muito nisso, né? Eu e você nascemos para servir. Quanto mais nós transbordamos na vida das pessoas, maiores ciclos de prosperidade se abrem em nossa vida. Então, é difícil você falar de você mesmo, né? Mas, enfim, é isso. Em termos de ajudar o outro, existe diferença entre o psicólogo, o psicanalista, terapeuta, o coach e o programador neurolinguístico ou não? E você poderia explanar isso aí agora? Há várias moradas na casa de meu pai, certo? Cada um dá a sua contribuição e todos são muito bons no que fazem. O que eu posso dizer para vocês é sobre PNL. O que acontece? Olha, para PNL existem programações que são limitantes e programações que são impulsionadoras. Então, o que é uma programação para programação neurolinguística? É um conjunto de crenças, você pensa assim, quase como uma pirâmide. É um conjunto de crenças que geram padrões de comportamento que definem sua vida. Se você muda as programações, os padrões de comportamento se modificam, sua vida, por tabela, se modifica. Vou dar um exemplo para você. Eu atendi uma menina há algum tempo atrás, uma menina de 55 anos, que ela ocupava um sofá e meio de tão acima do peso. Eu narrei essa história no meu livro Reprograme Sua Mente. E quando a gente foi fazer uma investigação, ela tinha uma programação específica, que era o seguinte: quando ela foi criança, ela foi abusada, violentada, e ela começou a subir de peso com uma estratégia inconsciente de defesa. Na vida adulta, ela não precisava mais subir de peso, mas toda vez que ela descia de peso e alguém olhava, isso gerava um desconforto. Ou seja, ela tinha uma programação ali. Aquilo era uma programação que estava gerando padrões de comportamento que estava definindo a vida dela no campo da saúde. E quando a gente não modifica essa programação, a pessoa pode fazer a dieta com o melhor especialista, pode tomar os remédios mais caros do mundo,
Mas dentro dela existe uma pressão para se comportar da mesma forma como ela vinha se comportando e, portanto, vai existir uma pressão para que ela suba de peso. Então, o que é a PNL? A PNL é uma forma rápida de você mudar programações, substituir programações limitantes por impulsionadoras. Isso tem impacto na sua vida, como um todo, saúde. Por exemplo, essa menina perdeu 40 quilos. Isso representa um ganho. Isso, eu não sei nem dizer para uma mulher o que é que representa isso. Você, como mulher que está me ouvindo, eu não sei o que é que representa isso. Porque isso representa uma recuperação da autoestima, isso representa a possibilidade até mesmo de integração social, porque nós sabemos que existe muito preconceito, a possibilidade de abrir caminho para um relacionamento amoroso, melhora a sexualidade. Enfim, isso impactou a vida dela como um todo. Enquanto a gente não modifica essa programação, existe uma tendência de ela não conseguir uma solução para isso. Então, a PNL é uma proposta de solução rápida para questões no campo da saúde, campo dos relacionamentos, enfim, vida pessoal e vida profissional. E no trabalho e na carreira, porque existem programações, por exemplo, na carreira que impedem a gente de avançar. Então, infelizmente, a programação neurolinguística no Brasil tem um limite. Aqui no Brasil, a gente só conhece a PNL que foi criada na década de 70, pelo Grinder e o Bandler, que é uma PNL muito aplicada no campo do desenvolvimento humano e da alta performance. A PNL tem essa função de entregar alta performance. Mas assim, da década de 80, metade da década de 80 para cá, o Grinder criou aquilo que nós chamamos de novo código da PNL. Esse novo código da PNL é um código que tem como objetivo ajudar as pessoas em nível profundo a superarem programações limitantes, promovendo transformações de forte impacto emocional em curto intervalo de tempo na vida das pessoas. Isso é pouco conhecido no Brasil. Só para você ter uma ideia, no Brasil nós só temos hoje, aqui em Salvador nós não temos nenhum trainer formado por Grinder, além de mim. Eu sou o único trainer formado por Grinder. E no Nordeste só tem 2. E no Brasil inteiro nós só temos 5. Então, uma das missões do HAL, que é o nosso instituto, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano e Saúde Mental, é justamente trazer essa nova PNL, que tem um conjunto de ferramentas mais avançadas e uma tecnologia que permite mudanças em um intervalo de tempo curto. Bacana. A PNL, ela serve para tudo, né? Como você já deixou claro aí. Mas tem 2 áreas, assim, que eu julgo importantíssimas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como a PNL pode livrar a pessoa do luto, aquele luto, né? Que a pessoa tá ali apegada, já passou. A Bíblia diz que você pode sofrer de luto 7 dias, né? Depois disso, segundo a Bíblia, fala isso. Que seu luto é 7 dias, mas sabe que fica saudade e tal, mas a pessoa é enlutada por 1 ano, 3 anos, 10 anos já é, e assim, a PNL, ela pode libertar disso, que eu já vi até uma situação, né, que você usou a PNL, aí eu queria que você explanasse um pouco, e outra área também, depois disso, é a PNL para livrar a pessoa da fibromialgia, de dores de fibromialgia, então esses 2 tópicos eu acho importantíssimos. Rapaz, você vai me fazer só perguntas técnicas hoje, né? Pensei que a gente ia conversar. Vamos aí. Você fez o CAP, não foi comigo? Comunicação em Alta Performance com PNL. Você me viu lá no CAP fazer isso, foi? O do luto foi. Foi, não foi? Engraçado, né? A gente faz cada coisa em formação de comunicação, né? É porque é interessante isso. Se eu fugir, você me avisa, tá? As pessoas vão buscar uma formação em comunicação, só que o que as pessoas não percebem é que não é a técnica que vai definir a qualidade com que você vai se comunicar. São os seus estados. Tanto que para a programação neurolinguística, o problema não é o problema é o estado, porque o estado revela uma programação, tá? Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não domina você mesmo, você é incapaz. Se você não tem as programações corretas, você é incapaz de operar dentro dessa técnica, né? Então, a gente fez uma questão sobre o luto em uma formação de comunicação surreal. Coisas que só acontecem com programação neurolinguística. Vamos lá. O que é o luto? Olha só, o luto não é somente quando você perde uma pessoa, um ente querido. Você pode viver luto, por exemplo, de uma profissão. Por exemplo, eu vivi esse luto. Eu sou sociólogo de formação e eu cheguei em um momento que eu disse assim, eu não quero isso pra mim. Eu vivi um luto. Eu passei quase 1 ano meio depressivo por causa disso, eu não sabia o que fazer. Então, o luto, ele acontece sempre que você tá para fechar um ciclo. E o novo só tem uma chance na nossa vida quando a gente deixa o velho ir. Quem não consegue deixar o velho ir, não tem acesso ao novo. É por isso que pessoas que vêm de um lugar humilde têm muita dificuldade de ascender socialmente, porque está presa a uma série de padrões aqui, tá certo? Enquanto você não modifica esses padrões, você não consegue ascender socialmente. Isso é uma coisa muito importante, tá? Para nós que estamos buscando uma vida melhor. O luto representa a abertura de um novo ciclo na nossa vida. Só que o que acontece?
Toda vez que a gente fecha um ciclo anterior, tem uma dor. Alguém aqui, você já perdeu alguém que você ama muito? Quem foi? Uma tia. Uma tia. O que é que você sentiu quando você perdeu? Vazio, sofrimento, mas assim... Mas a questão religiosa entrou também no meio, né? Que eu tava mais preocupada se ela foi pro céu ou não. Mas, assim, tem a questão da A saudade, questão religiosa, né? É muito Saudade, importante. Muito A importante. saber pra onde ela foi, né? Se foi pro céu ou não, é um bom lugar, né? Então a gente fica com esse pensamento de será que ela aceitou Jesus verdadeiramente? Mas, assim, é um Você sentiu uma dor. uma dor. Uma dor. Se a gente fosse fundo nessa dor, eu poderia dizer que essa dor tinha até um local no seu corpo. Em programação neurolinguística, a gente diz que toda emoção ela se manifesta no corpo de uma forma específica e mensurável. Se essa emoção é uma emoção ruim, a gente chama isso de SOS, que o nosso corpo tem um sistema de alerta. Você se lembra o que é que você sentiu? Se manifestava em algum lugar no seu corpo? Coração. No coração, né? Aí todo mundo vai dizer, mas foi no coração. Não, mas tem um jeito específico como se manifestou no coração. Isso é uma dor, não é? O que é que as pessoas costumam fazer na nossa sociedade com a dor? O que é que a criança aprende desde cedo? A criança começou a chorar, o pai pega no colo e faz o quê? Passou para parar de chorar. É ou não é? Não é assim? Para parar de chorar. Isso é a forma como a nossa sociedade lida com a dor. Por isso a nossa sociedade não consegue atravessar luto. E por isso as pessoas ficam presos àquilo que veio antes e não conseguem seguir. O que é que a gente precisa? A gente precisa ir fundo nessa dor. E ao invés de tentar contê-la, significa manifestar ela por todas as células do nosso corpo e conseguir colocar para fora. Quando a gente consegue fazer isso é o que os hipnoterapeutas chamam isso até de catarse. Né? Quando a gente consegue fazer essa espécie de catarse dentro da programação neurolinguística, a gente tem procedimentos específicos, a gente consegue acelerar esse processo de fechamento de ciclo. Isso não significa que a gente vai deixar de gostar da pessoa e não vai mais ter saudade da pessoa. Sentir saudade é uma coisa saudável. A gente só sente saudade de quem é importante em nossa vida. Saudade é uma coisa que a gente nunca vai parar de sentir. Mas a gente vai parar de olhar para trás e vai olhar para frente, a gente vai conseguir seguir. Então, qual o problema? A PNL vai te entregar um conjunto de ferramentas para que você consiga conduzir uma pessoa a acessar essa dor ao extremo, a ponto de explodir e ser quase como se ela fosse partir e quebrar no meio. E ao mesmo tempo, a programação neurolinguística vai te entregar um caminho para você conseguir canalizar isso e transformar isso em uma força. Escuta o que eu vou lhe dizer. Para a programação neurolinguística, o pior é o melhor. É isso mesmo, o pior é o melhor. Por que o pior é o melhor? Porque as coisas que acontecem que são boas na nossa vida é deleite. A nossa força vem das piores coisas que aconteceram conosco. Eu fui abandonada pelo meu pai. Eu fui, eu vivi uma dinâmica de abuso. Eu fui despedido injustamente. Eu tive uma experiência na infância em que eu cheguei até mesmo muitas vezes não ter o que comer quando eu era criança. Essas coisas todas, se você consegue com programação neurolinguística organizar, se transformam em uma força e em uma potência. Pessoas que de verdade reinam e têm pujança são pessoas que sabem lidar com as piores coisas que aconteceram na sua vida. E quem não tem um conjunto de piores coisas que aconteceram na sua vida tem dificuldade de organizar força em sua vida. Para a programação neurolinguística, o pior é o melhor, porque com a PNL a gente consegue transformar o pior em uma grande força. E o luto é uma força. A perda de uma pessoa pode se transformar em uma grande força em sua vida. Eu não sei se eu expliquei do jeito que você queria, mas... Explicou. E a importância, né, de pessoas que estão enlutadas por muito tempo procurarem, né, algum especialista em PNL. E sobre a questão da fibromialgia, tem gente que não acredita que a PNL pode curar, né? A pessoa não... Porque assim, a pessoa já tentou, o primeiro de tudo é Deus. A pessoa foi, orou e tal... Eu creio que a oração resolve tudo. Mas aí, às vezes, a pessoa está sem fé, ela precisa de um recurso a mais. Igual a pessoa que ora, mas precisa de um remédio. Ora, mas precisa de... Então, ela ora e precisa de PNL, pronto. Então, tem gente que vai precisar de algo a mais. E a fibromialgia, eu já conheço também depoimento de pessoas que foram tratadas com a PNL. Explique um pouco, mais ou menos, como seria esse tratamento aí de fibromialgia com PNL. Olha só. Olha, outra pergunta técnica. Eu espero que os terapeutas assistam isso. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um campo de pesquisa hoje dentro do RAL, onde nós ensinamos pessoas a tratar doenças de ordem psicossomáticas, que é algo muito raro. Inclusive aqui em Salvador, tá? Então a gente tem... Eu tô com uma sensação, eu vou dividir com você. A gente teve um boom de coach
que foi lá no início dos anos 2000, né, mais ou menos, e aí chegou no Brasil aqui 2005, 2006, 2007, e depois se descaracterizou por causa da superficialidade das formações. Eu tô com a sensação de que em algum momento isso pode acontecer com a psicoterapia, não a psicologia, a psicoterapia, porque está tendo um boom. E tem muita gente que está entrando no mercado que não possui ferramenta, efetivamente, conhecimento técnico suficiente para poder tratar essas questões. Então, daqui a pouquinho as pessoas vão começar a reclamar. Então, essa pergunta sua é boa porque abre caminho para que as pessoas que estão entrando no campo comecem a dizer assim, olha, pô, seria bacana eu conhecer uma ferramenta como a programação neurolinguística. Por quê? O que acontece? O que é a fibromialgia? A fibromialgia é a última etapa de um processo, em minha opinião. É um limite. Quem tem fibromialgia não tem só fibromialgia. Observe. Quem tem fibromialgia tem quadro de ansiedade, provavelmente maior em uma depressão menor. Via de regra tem insônia. Via de regra, enfim, tem uma série de questões que estão associadas à fibromialgia. O que é a fibromialgia? É uma doença que você mapeia, os médicos mapeiam e não tem nada no corpo. Então, ela é claramente uma doença de ordem psicossomática. E como é que a gente sabe disso? Porque quando a gente faz um mapeamento de uma pessoa que tem fibromialgia, via de regra, ela tem alguns contextos em que ela sente mais dor, tem alguns eventos que quando acontecem, isso explode, e tem algumas coisas que fazem com que essa dor recrudesça, ou seja, é uma doença de ordem psicossomática, tá? Qual é a questão? Via de regra, a fibromialgia, ela surge por uma programação na infância, tá? É uma programação. Existem dois tipos de programação que são comuns em fibromialgia, ou programação de traição ou programação de abandono, certo? Então, a gente precisa identificar que programação é essa, que é uma conexão neurofisiológica que gera um estado de baixa performance, e por meio da programação neurolinguística a gente desabilita esse estado. Quando a gente desabilita esse estado, a gente tem uma queda do sintoma, porque fibromialgia não é uma doença, é o sintoma de uma programação, para nós que trabalhamos com PNL. Então, a pessoa para de sentir dores pelo corpo. Agora, qual é a questão? Ela não vai só parar de sentir dor pelo corpo. O quadro de ansiedade vai recrudescer. Se ela está com insônia, ela vai começar a dormir melhor. E questões que são no campo do relacionamento, que isso é específico de cada pessoa, também vão melhorar. Porque, via de regra, a fibromialgia é só a ponta do iceberg. Existem questões, inclusive, que são muito mais importantes serem resolvidas do que a fibromialgia. E que a dor esconde essas questões, porque ela é mais visível. Então, esse é o caminho para o tratamento de fibromialgia. Nós tivemos... Se você estiver falando mais, você me corta, viu? Nós tivemos... eu já tenho no meu portfólio mais ou menos uns 40, tá? Casos de tratamento bem sucedido. De pessoas que tomavam medicamento, gastavam R$1.800, R$2.000 por mês e pararam de gastar isso. E que melhoraram a qualidade de vida, né? Porque a fibromialgia é uma doença que impede a conexão afetiva. A pessoa que está sentindo dor o tempo inteiro não consegue se conectar ao seu parceiro. E ela não consegue ser tudo que nasceu para ser em nenhum contexto, porque ela está o tempo inteiro sentindo dor, não consegue, precisa estar dopada o tempo inteiro, né? Bacana. Agora trazendo, né, para o assunto do mês de prevenção ao suicídio. E aí eu vou fazer um link desse assunto com suas palestras do Ouse Sentir, né? Qual a importância de se permitir sentir nos dias de hoje? Como se expressar, ser sincero no mundo atual sem se quebrar? E aí, de tanto se quebrar, a pessoa acaba tendo ideações suicidas e daqui a pouco gera até uma depressão. Seja uma coisa pequena lá atrás que pode desencadear tudo isso. Quais estratégias você trabalha, né, nas suas palestras do Ouse Sentir e qual a importância da pessoa se expressar? Então, o sentimento é aquilo que move o mundo, né? As pessoas, elas estão para se proteger bloqueando o sentimento. Só que tudo aquilo que você resiste persiste em sua vida. Se você resiste a uma tristeza, essa tristeza se enraiza em seu corpo e se transforma em uma depressão. Se você resiste a um medo, esse medo se enraiza em seu corpo e se transforma em um quadro de ansiedade. Então, o sentir é um movimento para que você possa, de alguma forma, conseguir se conectar às questões que existem dentro de você e você conseguir, de alguma forma, colocar isso no mundo. Quando você coloca isso no mundo, você se libera disso, né? Então, o meu conselho para as pessoas que estão assistindo a gente é:
Não coloque para debaixo do tapete aquilo que você sente. No mundo ocidental, a gente costuma dividir as emoções em emoções positivas e negativas. A gente quer sentir as emoções positivas, mas quer se afastar das emoções negativas. Só que uma coisa só existe com a outra. Então, quando você faz esse movimento de se afastar das emoções negativas, você também bloqueia a possibilidade de ser feliz na sua vida. Quem bloqueia a tristeza, bloqueia a felicidade. Então, o movimento é de integração e de a gente conseguir compreender o papel que cada emoção tem em nossa vida. Se sentir triste é uma coisa importante, se sentir feliz também. Ter raiva é muito importante. Não tem emoção mais rechaçada no mundo ocidental do que a raiva. Mas a raiva é uma emoção extremamente importante. Então, todas as emoções têm um papel a cumprir na nossa vida. Quando a gente se permite sentir e se colocar no mundo, a gente vive uma vida melhor. Uma vida mais integrada, uma vida mais saudável. Esse é o caminho. Como a PNL pode ajudar uma pessoa que está pensando em desistir de tudo, que diz que já tentou todas as maneiras, né, para continuar aqui nessa vida e que acha que não tem mais solução? Como a PNL poderia ajudar uma pessoa assim? A depressão, embora a gente esteja vivendo um momento em que está na moda falar de ansiedade, a depressão continua sendo o maior problema psicoterapêutico, tá bom? Eu estou te falando como especialista aqui há mais de 15 anos. Por quê? O tratamento de uma pessoa depressiva é muito difícil, porque a depressão é a doença de quem desistiu inconsciente ou conscientemente da vida. Entende? Então, é difícil você ajudar uma pessoa que ela inconscientemente tem programações que levam ela a não tomar a própria vida. Então, qual é o quadro por natureza de uma depressão? É uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de se amar, de dar amor e de receber amor. Isso é um quadro instalado da depressão. Eu não consigo me amar, eu tenho dificuldade de dar amor, eu tenho dificuldade de receber amor. Essa pessoa desplugou. Tipo, eu tô conectado aqui com você. Eu tô trocando aqui com você. A pessoa que tá num quadro de depressão severo, ela para as trocas. Quando não há troca, a vida morre. E nós só existimos por causa dessa relação de interdependência. A gente vive no mundo ocidental a ideia de que a gente é separado um do outro. O Siri Prembaba tem uma filosofia que ele diz assim: nós todos estamos conectados, nós não estamos separados. É a ilusão de desconexão, na verdade. O depressivo, ele se desconecta do sistema. Então ele tende a, como se fosse uma uva passa, e morrendo de dentro para fora. Todo depressivo é um suicida em potencial. Uma pessoa que tira a própria vida ativamente é considerada suicida. Mas a pessoa que desiste da própria vida, ela progressivamente ela está cometendo suicídio. Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo no tratamento de uma pessoa depressiva que tende, por exemplo, a uma questão de suicídio, é você conseguir resgatar ela. A PNL tem um conjunto de padrões de linguagem que permite que eu construa uma imagem minha na sua cabeça. E com esses padrões de linguagem, que nós chamamos de padrões de linguagem hipnótica, ericksoniana, a primeira coisa que o psicoterapeuta faz é construir uma imagem sua clara na cabeça da pessoa. Se você tem uma imagem minha clara na sua cabeça, você não escuta mais de fora, você me escuta de dentro para fora. É como se eu estivesse falando dentro de você. Quando eu consigo isso com o meu cliente, é como se eu conseguisse acender uma luz dentro dele. E por meio da linguagem, eu consigo trazer ele de dentro dele para fora. Entende? Isso é muito importante, esse é o primeiro passo. Sem isso, a gente não pode aplicar nenhuma técnica de programação neurolinguística porque não vai funcionar. Quem é psicoterapeuta e já tratou pessoas depressivas sabe do que eu estou falando. A pessoa está prostrada. Então, eu projeto uma imagem minha por meio de padrões de linguagem hipnótica e eu retiro a pessoa de dentro dela lá mesmo e coloco ela no mundo. Quando ela está no mundo, eu preciso entender qual é a causa subjacente do quadro de depressão, que via de regra são processos que aconteceram na infância, são programações da infância. As meninas, via de regra, o problema é uma conexão, uma programação a partir de uma experiência de ver, ouvir e sentir com a mãe. Os meninos, via de regra, é um problema de conexão, uma experiência de ver, ouvir e sentir com o pai. Seja total, absoluta e irrestrita ausência, ou seja uma presença que causou isso. O que é que a gente precisa? A gente precisa substituir. É como se a gente estivesse mudando o software. A gente precisa substituir aquela programação. Porque a questão é, a maior parte das pessoas acha que os pais fizeram alguma coisa com você. Isso é mentira. Não é o que as pessoas fazem com a gente, é o que a gente faz do que as pessoas fazem conosco. Então, a gente precisa encontrar um caminho para que essa pessoa faça do que aconteceu algo diferente do que ela vem fazendo.
Isso é o que nós chamamos de reprogramar. Programação é sentido, significa mudar o sentido, o significado. Porque o fato a gente não tem como mudar. E fatos não falam, fatos precisam ser interpretados. Então, não são os fatos que nos bloqueiam, é a interpretação que nós damos a esses fatos. A programação neurolinguística te ajuda a modificar essa interpretação. Então, quando a pessoa está presente, por meio de PNL, a gente pode modificar essa interpretação de algo que aconteceu na infância e produzir aquilo que nós chamamos de um efeito em cadeia. É o que nós chamamos de ressonância no campo. O que permite com que ela ressignifique uma série de outras coisas na vida dela e assim ela saia rapidamente de um quadro depressivo. Então, o protocolo para o tratamento de uma depressão com PNL, via de regra, gira em torno de 6 a 7 sessões por causa disso, tá? Porque antes você precisa tirar a pessoa. Embora seja breve, a gente precisa de um número de sessões um pouco maior. Repito, a depressão é a doença mais desafiadora do ponto de vista emocional, não é a ansiedade. A ansiedade é muito mais simples de ser tratado hoje. As ferramentas são muito mais fáceis de ser operadas com ansiedade. Depressão continua sendo o maior problema do século, na minha opinião. Século XX, século XXI. Verdade. Você também é autor, né? Escreveu 2 livros. Fale um pouco sobre cada um deles e como foi o processo de escrita, né? O que te levou a escrever esses 2 livros? Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu só conhecia a PNL clássica aqui no Brasil. Eu tinha feito algumas formações aqui no Brasil. E eu comecei a minha jornada com PNL no campo da comunicação. Então, eu me tornei especialista em comunicação antes de atuar no tratamento de doenças de ordem psicossomáticas com PNL. Então, minha ideia era criar um manual. O Vou Falar em Público agora é um manual, modéstia à parte, com todo respeito, é um dos melhores manuais hoje do país. Se você pegar o Vou Falar em Público, você tem tudo que você precisa, se você partir do zero e começar a fazer uma palestra. Se você já faz palestra, você vai ter estruturas que vai lhe permitir, em 5 minutos, construir uma apresentação de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. 5 minutos, se você já tiver conhecimento do tema. Como, por exemplo, o script aristotélico. Eu escrevi o Vou Falar em Público no ônibus, vindo do colégio que eu dava aula para a minha casa. Então, isso é bastante simbólico. Eu tinha um iPhone 5C e eu escrevi lá, entendeu? E aí, assim, o Reprograme Sua Mente, que é um livro que vem depois, é um livro que ele bebe do novo código da programação neurolinguística, onde a gente pega aqueles padrões que foram criados na década de 70 e transcende ele e cria uma série de outros padrões para um mergulho mais profundo no ser humano. Só para você ter uma ideia, o código clássico é um código que é voltado para técnica e ferramenta. Olha, eu disse no início aqui desse podcast que técnica não é o caminho para comunicar. O código clássico é voltado para técnica e ferramenta. O novo código é voltado para estados de alta performance, o que o Grinder chama de high state performance, estados de alta performance. Então, a nova programação neurolinguística está muito preocupada com os estados de alta performance. Então, o Reprograme Sua Mente é um livro que tem como objetivo ajudar pessoas a ativarem estados de alta performance com programação neurolinguística em qualquer contexto, para que tenha resultados melhores do que o que tem no momento antes de ler o livro. E aí, olha que coisa interessante, né? A vida, né? A PNL mudou minha vida. Enquanto eu Vou Falar em Público, e agora eu escrevi no ônibus voltando, e isso é extremamente digno, tá? O Reprograme Sua Mente eu escrevi em cafés na Europa. Então, tem uma parte do livro que eu escrevi na Itália, tem uma parte do livro que eu escrevi em Roma, tem uma outra parte que eu escrevi na Suíça. Então, eu costumo dizer isso de verdade porque se eu pudesse, e aí eu vou te falar assim de coração, eu diria assim, todo mundo, a minha opinião é essa, que pudesse, seria bom fazer programação neurolinguística. Porque eu não consigo imaginar a minha vida e eu não consigo imaginar o salto que eu dei se não fosse a PNL, tá? Então, o Reprograme Sua Mente é um livro mais maduro, um livro de um outro tempo, foi um livro que foi escrito 10 anos depois do Vou Falar em Público e agora, e que já integra o código clássico e o novo código da programação neurolinguística. E é um livro muito lido por terapeutas e eu queria que as pessoas comuns que não são terapeutas também lessem. E agora um desafio, né? Rápido, a dinâmica surpresa. A dinâmica é a seguinte, você dá uma de cantor também, né? Nas suas palestras, nos seus workshops.
Cante aí um trechinho do que deixa eu você te faz falar lá uma no coisa. workshop. Eu fiquei chateado com você porque você não foi. Eu fiquei Ó, triste e com tem você. justificativa, estou no curso de capacitação missionária todos os sábados pela manhã Não até posso concorrer com dezembro. isso. Não dá. Se eu tivesse disponível, com certeza estaria lá. Eu e minha esposa te via, a gente queria fazer. É. Sim, então essa dinâmica surpresa é isso. Cante aí um trechinho do que você faz lá no 11 Sentidos. É sério que eu tenho que cantar? É. Trechinho aí, Olha que ó. coisa interessante. Eu vou Fica à vontade, pode eu fechar vou dar um os spoiler olhos. pra você, rapidinho. Nós vamos fazer a formação agora, acho que é 22, 23 e 24, né, de agosto, não é, Bruna? A gente vai fazer a formação, não sei se o podcast vai sair a tempo, em PNL. Sai quando essa... Eu não sei, né? Você não sabe. Mas a gente já tá com uma expectativa aí de fazer um Hellfire. O que você não foi um House Park, que é um workshop da gente. O Hellfire é uma imersão de um dia. Esse Hellfire, eu não posso falar o tema porque eu defini o tema sozinho, não conversei com minha sócia Bruna, nem com o Platão, não vou falar aqui, senão vai dar briga em casa. Mas assim, vai ser de um dia inteiro e nós vamos utilizar a música como uma forma de acessar. Né? A música é uma porta de entrada do inconsciente e por meio da música nós conseguimos acessar programações que são limitantes e programações que são impulsionadores. Então vai ser bem bacana. Você quer que eu cante, né? Não fuja não. Você quer que eu cante? No último workshop a gente cantou algumas músicas como a de Roberto Carlos do Rei. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. Tá bom? Tá. Serviu. Como prenda, serviu. Estamos chegando aos nossos momentos finais. Espero que vocês estejam assistindo, tenham gostado. E nesse momento eu te pergunto, um testemunho mais marcante do que Deus já fez na sua vida. Rapaz, olha, eu vou ser sincero com você. Eu não sei. Quando você fala testemunho, assim, algo específico? Algo que Deus fez por você, que você reconhece que foi Deus e que aquilo marcou sua vida. Para mim foi Deus eu chegar até aqui. Porque recentemente, agora no Dia dos Pais, meus pais estavam em minha casa e os jovens que jogavam bola comigo ou estão mortos pelo tráfico ou eles... tem um que virou evangélico e por isso ele foi salvo, por isso que muita a questão da religião, ou estão no tráfico para daqui a pouquinho ser exterminado. Então, de onde eu vim, tá aqui onde eu tô hoje, é surreal, é impensável. Para a história da minha família, é impensável o que eu já fiz. Então, claro que eu coloco aqui muito a questão da programação neurolinguística, porque foi a oportunidade, mas assim, a PNL é um conhecimento. Esse conhecimento, ele só é permitido por presença de uma força maior, que é Deus. E se Deus oportunizou que isso chegasse até mim, é porque ele tinha um propósito para minha vida, alguma coisa, e o meu objetivo é servir. Então, o maior testemunho é a minha vida, porque eu tinha tudo para, aos 38 anos, não estar mais vivo. Porque 90% dos meus amigos que jogavam bola comigo não estão. Entende? Verdade. Obrigada, Ivan, pela sua participação, a lembrancinha. Obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.